esse PL foi aprovado, né? Houve uma votação em Brasília, a discussão em torno do projeto foi polêmica, inclusive entre o governo Lula e o Poder Legislativo. A gente vai ao vivo com a Vitória Bel, então, direto da capital federal. Oi, Vitória, boa tarde. Conta mais detalhes, então, pra gente de como foi aí esse debate ontem e a repercussão já de hoje. Bem-vinda. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse projeto antifacção que teve aí o texto aprovado ontem à noite, que foi o relatório de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública licenciado de São Paulo, deputado federal, o que contrariou e muito o Palácio do Planalto. Inclusive, ontem o governo orientou contrário a essa proposta, portanto, pediu para sua base governista, para os seus deputados votarem contra esse projeto de lei, numa tentativa aí de derrotar o texto do Derrite, o que deu muito errado. A base governista aí que tem pouco mais de 100 deputados e esse texto do Guilherme Derrite foi aprovado por 370 votos contra 110 aí, portanto, da base governista. E, inclusive, alguns deputados da própria base de partidos de esquerda, do PDT e do PSB, votaram favoravelmente à matéria. Cerca de 16 deputados do PDT foram favoráveis e cerca de 7 do PSB foram favoráveis, inclusive a deputada Tabata Amaral, que é uma aliada também do governo Lula. O que os líderes de centro e inclusive integrantes da cúpula do PT já avaliam isso como uma derrota do governo. Eles avaliam que o governo poderia ter feito diferente, poderia ter apoiado de última hora o relatório do Derrite para não cair numa narrativa ruim, principalmente refletindo na popularidade do presidente Lula. Porque agora a narrativa que o PT e o governo vai ter que vencer nas redes sociais e diante do público é de que o governo foi contra uma proposta que aumenta a punição de criminosos, o que na visão aí dos líderes pode pegar muito mal para o Palácio do Planalto. Eu conversei mais cedo com integrantes do PT, muito próximos do presidente Lula, e o que eles me contaram é que, um pouco antes desse relatório de Guilherme Derrite ser votado, a bancada governista chegou sim a cogitar votar favoravelmente a essa proposta. O que aconteceu é que, primeiramente, como uma estratégia ali primeira, a bancada governista tentou aprovar um requerimento para colocar em votação aquela proposta original do Ministério da Justiça. Esse requerimento foi rejeitado pela maioria dos deputados e aí entrou em votação o parecer de Guilherme Derrite. Nesse momento, os líderes ali da base avaliaram que, é melhor a gente votar de forma favorável ao texto do Derrite para justamente não pegar mal a gente votar contra o próprio projeto e contra uma matéria de elevação de pena de criminosos. Só que o que aconteceu é que o presidente Lula entrou no meio e disse que não, que era para votar contrário a essa matéria, vetou a possibilidade da liderança governista votar favorável à proposta de Derrite e, portanto, não tinha mais o que fazer, os deputados não podiam contrariar o próprio presidente da República e acabou acarretando agora essa narrativa que o governo vai ter que vencer. Inclusive, o que os aliados do presidente dizem é que vai ser uma luta ingrata nas redes sociais e que dessa vez, muito provavelmente, no tema da segurança, eles devem perder, já que é difícil justificar essa posição do governo, do Palácio do Planalto. A gente destaca que o relatório de Guilherme Derrite, ele inclusive chegou a acabar também agradando o governo em alguns pontos, porque ele cedeu em alguns dos trechos que o Palácio do Planalto queria que fosse modificado. Por exemplo, a apreensão imediata de bens e ativos de criminosos de organizações que estejam ainda em investigação, que é o chamado perdimento de bens. Então, o texto permite que um juiz, por meio de medida cautelar, faça essa apreensão imediata. Derrite também modificou o direcionamento de recursos apreendidos nessas investigações para a Polícia Federal, mas dividindo isso com as polícias estaduais. O governo queria que esse direcionamento fosse exclusivamente para a Polícia Federal. O que a gente também tenta recapitular para vocês é do que se trata de fato esse projeto antifacção. Ele modifica, primeiramente, esse texto do Derrite, a lei de crimes hediondos e acrescenta na lei o chamado domínio social estruturado, que é um controle territorial e econômico de comunidades, e apenas esse controle territorial poderia gerar de 20 a 40 anos de prisão.
Também nessa mesma lei de crimes hediondos, eles acrescentam que será crime apenas promover, fundar ou apoiar organização criminosa ultraviolenta e com uma pena aí de 12 a 20 anos de prisão. E o texto também faz modificações no Código Penal, aumentando para diversos crimes considerados graves a pena se o suspeito for de organização criminosa, for de facção. Por exemplo, no caso de homicídio, vai se aumentar a pena para 20 a 40 anos de prisão, lesão corporal também ao mesmo tempo, de 20 a 40 anos de prisão, sequestro de 12 a 20 anos de prisão, tráfico de drogas de 10 a 30 anos, roubo também de 20 a 40, furto de 4 a 10 anos de prisão e ameaça de 1 a 3 anos de prisão. Inclusive também nesse texto, o Guilherme Derrite modifica a progressão de pena, né, permitindo que penas sejam aliviadas apenas se os condenados já tiverem cumprido 70% da condenação estipulada pela Justiça. Mais cedo, em entrevista exclusiva aqui à Jovem Pan, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, falou sobre essa aprovação do PL antifacção e lamentou que essa discussão tenha sido politizada. Vamos ouvir. Trazendo esse debate eleitoral do ano que vem para uma matéria que nós não podemos permitir que ela seja politizada. É uma matéria que é da sociedade, essa não é uma matéria da direita ou da esquerda. Tanto é que eu estou aqui reconhecendo os pontos positivos que o governo enviou. Não é? Muitos deles foram mantidos, mas que era uma proposta que é o trabalho do Legislativo fazer, né, uma proposta que precisava ser melhorada. Eu acho que foi um erro do governo ficar contra. O governo tem que se explicar hoje à sociedade brasileira o porquê ficou contra, porque para o cidadão o que importa é o que de fato irá acontecer na prática para melhorar a qualidade da segurança pública do Brasil. E Hugo Motta considerou, portanto, também um erro do governo ir contra essa matéria. Agora, o projeto está no Senado Federal, sob relatoria do senador Alessandro Vieira, do MDB, que é um senador considerado independente, apesar de ser do MDB, que é um partido que apoia em partes o governo Lula. Alessandro Vieira deve levar esse relatório de forma independente e tentando justamente um acordo com a Câmara dos Deputados e também conversando, ele já está em diálogo, inclusive, com o Guilherme Derrite, para tentar adequar esse texto de forma que não precise voltar para a Câmara dos Deputados. Claro que o Palácio do Planalto tem uma esperança que esse texto, nas mãos de Alessandro Vieira, no Senado, possa passar por modificações. Mas a gente lembra, se o Senado modificar, o texto volta para a Câmara e a Câmara pode desfazer tudo que foi modificado no Senado Federal. Então, o Palácio do Planalto está numa situação difícil agora e é avaliar os próximos passos a partir desse PL aprovado ontem por 370 votos favoráveis. Márcia. Obrigada, Vitória Bel, pelas suas informações. Você volta ainda hoje. Vamos chamar, então, os nossos analistas do dia, o Henrique Kriegner e o Mano Ferreira. Bem-vindos, boa tarde. Começo pelo Kriegner. Kriegner, a gente vê que essa debandada agora por parte do governo pode ser prejudicial até para a popularidade do Lula, que já vinha em queda depois da mega operação do Rio de Janeiro, né? Como é que você analisa isso? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham também aqui em tempo real e ao Mano Ferreira também. É uma análise muito simples de se fazer, Márcia, porque não é novidade para ninguém que a pauta de segurança pública, de endurecimento de penas, de fortalecimento das instituições para o combate ao crime organizado não são pautas do governo Lula, não são pautas do PT e também a gente pode expandir isso também para dizer que nunca foram pautas da esquerda no Brasil. Essas pautas são tradicionalmente defendidas pelo centro-direita, direita e especialmente pelos parlamentares que têm já uma trajetória muito forte nas forças policiais, seja tanto policiais militares ou policiais civis. Esses são os que levantam a voz nesse sentido, né? E por isso o papel aí é muito importante por parte do deputado Derrite, que se licenciou para poder assumir essa relatoria, se licenciou da Secretaria de Segurança Pública aqui em São Paulo. Então, o governo Lula poderia ter deixado de atrapalhar. Acho que essa que é a colocação que a gente pode colocar. Tentou atrapalhar, porque tentou fazer todo esse escarcéu e até mesmo os próprios deputados governistas que votaram, em sua maioria, votaram contra isso, o PL, que foi a votação ontem à noite. E aí fica a dúvida para os brasileiros, né? O porquê
que alguém se coloca dessa maneira, né, nessa posição, atrapalhando aí de uma forma tão veemente algo que é de interesse da população brasileira como um todo. Nós estamos aqui, aí eu repito as palavras que foram ditas pelo presidente Hugo Motta anteriormente em entrevista aqui à Jovem Pan, não estamos falando de um projeto que seja para a direita ou para a esquerda. Esse é um projeto de urgência para todos os brasileiros que entendem e reconhecem que o Brasil está perdendo a mão no combate, ou já perdeu, no combate ao crime organizado e que leis mais duras são necessárias. Agora, Kriegner, quando você vê os pontos colocados nesse projeto, o que ainda pode ser modificado e se o Senado modificar, volta para lá, vai ser realmente mais um PL demorado, que pode cair no esquecimento, que pode realmente perder o time, como a gente costuma dizer, o que prejudica é a população, né? O que a gente fica vendo fica parecendo uma birra, né? Uma disputa entre governo e oposição, quando na verdade deveria ser todo mundo trabalhando junto pelo bem da sociedade, né? Fica sempre no meio, né, dos interesses aí de um lado e de outro. Mas a questão a respeito de o quanto que isso pode ser atrasado lá por parte do Senado, Márcia, eu sinceramente acredito que não, porque a pressão popular é muito grande. E eu acho que os senadores agora, até aqueles que são mais aliados ao governo federal, estão fazendo a conta e estão se preocupando. Como é que eu vou meter a mão aqui nesse projeto para alterar alguma coisa? Tecnicamente, a maneira como o Derrite conduziu esse processo de relatoria, fazendo escutas, conversando com diferentes forças e sendo criticado, inclusive, pela sua própria base aliada, por sentar na mesa e conversar com pessoas que são consideradas pessoas não gratas pela direita brasileira, né? Nesse sentido, é muito difícil que agora se encontre um grande problema técnico por parte do Senado. Claro, vão ser trazidos um ponto ou outro, mas cair no esquecimento ou atrasar ao ponto de frustrar o avanço desse projeto, eu acho muito difícil de acontecer, Márcia.